Ela é chamada de Síndrome da Feiura Imaginária. O nome do transtorno é meio estranho, transtorno dismórfico corporal. Também chamam de a mente que mente. Quem sofre com isso se olha no espelho e sempre coloca defeitos no próprio corpo. Em alguns casos, a situação é bastante grave. Por exemplo, a pessoa pode ficar tão transtornada que ela acredita que todos estão olhando para ela por causa do queixo dela, por exemplo. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Jonatas Liaches. Tudo bem, Liaches? Tudo bem, Elaine? E parece que cada vez mais isso está aparecendo, né, Liaches? Não sei se é por conta de pandemia, as pessoas acabam ficando, ou se isso já estava escondido e aí surge. Mas a gente vê nas redes sociais muita gente se transformando em outra pessoa porque tem alguma coisa de dismorfia, Exatamente. Né? Pode ter sim. E você tocou no ponto exato, né? No ponto crucial sobre o porquê que está surgindo mais recentemente, que são as redes sociais. Então a questão da aparência na rede social é muito importante, E nós sabemos que a maioria de fotos, os plugins, né, os aplicativos que alteram a própria imagem, a cor do olho, ao vivo inclusive, né, na hora que está gravando alguma coisa e tal. Então tudo isso é um retrato dessa insatisfação com a própria imagem. Então a gente tem que partir do princípio, falando sobre dismorfia corporal ou transtorno dismórfico corporal, a gente precisa partir desse princípio da autoimagem. A autoimagem é sempre aquilo que precede a autoestima. O que é a autoimagem? Eu já falei várias vezes aqui. A autoimagem é como você se vê, como eu me vejo, não no espelho, mas como eu me sinto diante das pessoas. É claro que o espelho tem a ver com isso também, mas tem mais a ver com como eu me vejo diante dos outros. E esse eu me ver a mim mesmo, vai construir a minha estima, a chamada autoestima, ou como eu me sinto. Como eu me vejo, produz como eu me sinto. Mas quando a gente está falando especificamente do transtorno dismórfico corporal, a dismorfia corporal, tem a ver com detalhes, como você falou do queixo, por exemplo. São detalhes, não é simplesmente uma questão como é que eu me vejo integralmente, mas algum detalhe. Sabe, aquela adolescente, a menina adolescente começa a ter o seio, começa a crescer, automaticamente ela vai colocando os ombros para frente, porque é aquilo que não fazia parte do corpo dela e agora faz parte. Mas ela tenta esconder de alguma forma. A maioria das meninas fazem isso. Bem provável que você tenha feito isso. Eu ficava meio assim porque eu era muito alta. Muito alta, exatamente. Aí tem a questão da altura também. Mas o que acontece? É um detalhe, não é especificamente o todo, mas o queixo, como você falou, o seio, o nariz, a orelha. Eu, por exemplo, se eu fosse dismórfico, se eu tivesse esse transtorno, eu ia o tempo todo ter um cabelo comprido, se eu tivesse cabelo também, né, claro. Ia cobrir as orelhas, porque minha orelha é muito pequena para a minha idade e para o meu tamanho. Então, são detalhes que incomodam e a pessoa, ao invés de olhar no todo, ela se fixa naquele foco, naquele detalhe lá. E aí acaba entrando, às vezes, em situações muito complicadas, porque procura procedimentos estéticos para mudar, ou às vezes, quando não consegue ou não tem condições, acaba até ficando meio paranoico com aquilo, né? Olha, acho que se a gente pegar aqui um exemplo, todo mundo vai entender o que é essa dismorfia. O famoso Ken humano. Aquele menino que começou a fazer cirurgias plásticas para ter um nariz ou a boca igual do Ken, porque ele achava perfeito. Mas ele começou a transformar todo o rosto. Ele foi se transformando de uma maneira tão drástica que ele acabou se transformando numa outra figura, uma figura nem parecida com quem, nem com ele mesmo. Ele se transformou numa figura obscura. Podemos pegar, inclusive, o próprio exemplo do Michael Jackson, que, por conta de algumas situações emocionais, psíquicas, da sua educação, da sua formação familiar, foi desenvolvendo essa autoimagem distorcida e foi arrumando alguma coisa. Começou com o nariz, depois a boca, e depois, quando ele foi fazer aquele comercial da Pepsi, queimou o cabelo, teve transtornos, teve dificuldades horríveis e começou a usar peruca e uma série de coisas. Ou seja, o rosto dele estava totalmente distorcido de quem ele realmente era.
Quer dizer, é uma forma de tentar ajustar essa dor que tem interior com a imagem que ele está vendo. Então, quanto mais eu mexo, mais eu tento aplacar essa dor interior. Isso não sou eu, isso não sou eu. Então, deixa eu arrumar isso aqui e arrumar aquilo ali, e aí eu vou tentando ajustar a imagem à minha dor. E aí, nesses casos, não importa o quanto fale, não, mas seu queixo é bonito, seu nariz está ok. Ninguém consegue convencer essa pessoa. Quando você que é uma mulher alta, como você acabou de dizer, quantas vezes a sua mãe, o seu pai, ou talvez os seus amigos, primos, parentes, falaram assim, não, mas tudo bem, você é uma mulher alta, mas é tão bonita uma mulher alta e tal. E realmente, eu acho uma mulher alta bonita, mas só que muitas vezes a mulher alta não se aceita. Não estou dizendo que é o seu caso, mas a mulher baixa não se aceita, a mulher mais larga não se aceita, a mulher com queixo quadrado não se aceita, a mulher com cabelo crespo não se aceita e assim por diante. Não estou falando Quase ninguém se aceita. Ninguém, não, no final das contas, como diz o mineiro, né, no fim do trem, ninguém se salva. A questão não é essa. Então, essa questão é de ajuste, você vai se ajustando e tudo mais. A questão é, eu olho para o meu nariz me incomoda tanto que eu começo a maquiá-lo, depois eu faço uma cirurgia, depois eu faço uma segunda cirurgia, depois faço uma terceira cirurgia, uma quarta cirurgia. Um nível bastante alto. É uma coisa... Por isso que na nossa área de atendimento, na área de psiquismo, de psicologia, psiquiatria, etc., a gente encara isso como um transtorno. Porque a pessoa é um transtorno obsessivo, em que a pessoa olha aquilo e, de fato, aquilo nunca vai estar bem. Ela vai morrer aos 90 anos de idade, tendo feito a última cirurgia com 89 anos. Entendeu? Não tem cura. Não. O que é que dá para fazer, ele acha? O que dá para fazer... Não, a cura especificamente, ela existe na medida em que você começa a tratar as questões anteriores. De onde vem isso? Então, não adianta simplesmente fazer uma terapia em que, se você olhar os compêndios na área desse transtorno, vão mirar exatamente na questão terapêutica. Não é remédio que vai resolver isso, não é? É uma questão de autoaceitação e tem que descobrir. Então, por que é o nariz? Por que é o queixo? Por que é o ombro? Por que é o seio? Por que é a bunda? Por que é esse ou aquele elemento do corpo que incomoda? A gente precisa entender isso no histórico, na construção inconsciente desse transtorno. E aí vai ficando mais leve e pode chegar num nível assim da pessoa aceitar melhor. Quando ela entende a origem, veja interessante, quando ela entende a origem, ela vai se olhar no espelho e vai olhar para a origem, não vai olhar mais para a imagem. Então é importante ela saber, quando eu olho para a imagem, eu entendo, isso nasceu dali. Então eu começo a entender e olhar aquilo de outra forma. Não como eu estou vendo e como estou me sentindo a partir daquilo que eu estou vendo, mas a partir daquilo que eu senti quando determinada situação aconteceu na minha vida e determinada, vamos dizer, semente foi plantada que frutificou e eu carrego até hoje, de maneira que eu me vejo dessa forma. Mas para isso é importante que, por exemplo, alguém consiga chamar a atenção, a própria pessoa queira fazer uma terapia, né? Fundamental. E a maioria sabe. Então a pessoa, vamos voltar para o menino lá, para o Ken humano, que hoje agora se transformou inclusive sexualmente, identidade sexual, uma série de coisas. Ele sabe, e todos nós sabemos que temos essa dificuldade. Eu estou obcecado por isso, por quê? Por que isso nunca está certo? E a pessoa sofre com isso. E quanto mais ela sofre, mais ela muda. Vamos pegar o caso do Michael Jackson. É singular o caso dele. Quanto mais ele sofria por questões não resolvidas, e a gente sabe de abusos morais e até sexuais que ele sofreu na infância, e que geraram aquele comportamento ambíguo dele, né? Quem olhava para ele não sabia se ele era um ser meio heterogêneo, meio estranho, andrógeno, né? Que não sabia se é homem, se é mulher, se é isso, se é aquilo, enfim. Essa ambiguidade sempre é um reflexo da não identidade. Eu não estou me identificando com aquilo que eu realmente vejo e sou. E aí quem estiver perto é legal ajudar também, né? É claro, e é difícil, porque é difícil uma pessoa que está perto ajudar, porque ela tem, não, mas você está bem assim mesmo. Não adianta. Esse tipo de situação que vai acontecer vai mais reforçar a angústia que a pessoa tem. Nesse caso, Elaine, especificamente, só ajuda profissional. Tá certo. Muito obrigada, viu? Obrigado a você.